pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês estão acompanhando em relação às redes sociais e também os canais de comunicação, como televisão e jornais, infelizmente, devido ao coronavírus, nós não podemos nos reunir para fazer as atividades. Portanto, pensando nisso, o Clube dos Desbravadores Soldados do Rei propôs algumas atividades virtuais, no qual faremos através das nossas redes sociais. E para isso nós precisamos da colaboração e participação de todos vocês. Hoje o dia promete, nós teremos muitas atividades. Além de conhecimento adquirido, vocês então terão o privilégio de conseguir alguns soldaditos. Moeda no qual nós temos no Clube dos Desbravadores Soldados do Rei, que lá no final do ano, através de um mega leilão, vocês terão o privilégio e a oportunidade de comprar muitas coisas boas. Hoje as atividades que nós teremos serão voltadas à parte física, mental e espiritual. O que teremos de atividade no dia de hoje? Em relação à parte espiritual, nós teremos atividades e desafios com a Cibele e também com o Renato. Em relação à parte física, nós teremos atividades com o Luan e também com o Gustavo. Nós teremos um breve relato sobre a história dos desbravadores, com a participação especial da Clélia. E para finalizar, um assunto bem atual, nós teremos então uma especialidade de vírus com a Kate. Fiquem ligados, fiquem conectados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procure um membro da diretoria. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Beleza? Boa sorte, até mais. Tchau. Olá, desbravador, tudo bem com você? Maranata, seja bem-vindo a mais uma reunião do Clube de Desbravadores Soldados do Rei. Uma reunião online diferente, mas com muitas novidades e com gosto de quero mais. Essa meditação de hoje tem o tema Ser Puro. Você consegue ser puro? Você sabe ser puro? Bom, existe um verso bíblico que está escrito lá em Filipenses 4:8, que diz algumas coisas sobre pureza. Leia comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se você sabe, responde rápido para mim. Qual o metal mais puro do planeta? Qual o tecido mais puro? Qual a pessoa mais pura? Para o metal, se você respondeu ouro, você errou! Errou! Não é o ouro, é a platina. Sim, a platina é o metal mais puro e mais caro. Chega a custar $1.312, a menor medida de metal. A platina é considerada preciosa na natureza e não se oxida, ou seja, não se deteriora. Explica o engenheiro Claudemiro Bolfarini, da UFSCar. Diferente do ferro, o ferro é encontrado na natureza como óxido de ferro e para ficar puro tem que passar por um processo na indústria, onde retiram o oxigênio do ferro. Mas com o passar do tempo, o ferro acaba se ligando novamente ao oxigênio do ar e isso o deixa com aquele aspecto enferrujado. E eu sei que você conhece um ferro enferrujado. E o tecido mais puro? Você conhece? Ah, isso, é ele mesmo. O linho. Conforme alguns registros históricos, a fibra do linho foi descoberta há mais de 8.000 anos antes de Cristo. E não se sabe a data exata de quando a fibra do linho começou a ser tecido, mas há registros históricos de tecidos de puro linho que foram usados pelos egípcios 2.500 anos antes de Cristo para enrolar as múmias como um sinal de luz e de pureza. E o homem mais puro, você conhece? Já ouviu falar? Ah, eu garanto que já. Ah, ele é cantor, sim. O homem mais puro, considerado mais puro do planeta Terra, é um músico chamado Frank Sinatra.
Quem revelou isso foi a viúva dele, a doutora, senhora, sei lá o quê. Ela se chama Bárbara Sinatra. Foi casada com ele durante 22 anos. A viúva declarou que o cantor era obcecado por limpeza, meio fanático, sabe? O cantor Frank Sinatra chegava a tomar 12 banhos por dia. Isso mesmo. E a Bárbara, que é a viúva, no caso, falou todas essas curiosidades sobre o cantor Frank Sinatra num livro My Life with Frank. Se fizermos uma conta simples, descobrimos que o cantor tomava banho a cada 2 horas. Supondo que ele dormisse sem acordar para tomar banho, isso cairia um pouco mais. Daí isso cairia para mais ou menos 1 hora e alguns minutos. Imagina, a pessoa tomar banho a cada hora. Estranho, né? Eu posso afirmar que não conheço a platina, nunca peguei num tecido de linho puro e nem mesmo conheci pessoalmente o Frank Sinatra. Pronto, já era. Nunca chegarei a ser pura de verdade. Afinal, nem vi nem ouvi, mas só ouço falar da pureza. Mas existe um segredo para você ficar puro. Quer saber? Leia comigo Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu acho engraçado que há algumas formas de sermos puros, porque a Bíblia aponta o segredo. E o segredo está naquilo que eu vejo, naquilo que nós vemos, desbravador. Sim, justamente o que eu vejo pode me ajudar ou me prejudicar. Posso me tornar puro ou impuro por aquilo que decido ver. Está na hora de observarmos melhor algumas circunstâncias. Todo domingo na reunião do clube, eu e você nos lembramos de ser puro ao recitar o voto do desbravador. Mas com o passar do tempo, os dias da semana e as atividades corriqueiras, você logo se esquece e, sem menos perceber, está lá, respirando o oxigênio que o deixa como um ferro, todo enferrujado. Pronto, perdeu a sua pureza pelas coisas do dia a dia que são tão, digamos assim, normais. Será que existe alguma coisa que você faz todos os dias, desbravador, ou que você vê todos os dias que tira sua pureza? Acesso a sites indevidos, revistas com imagem obscenas, livros apelativos, jogos que incitam à violência. Enfim, todas essas coisas não são devidamente apropriadas para aqueles que desejam ser puros. Às vezes, você pode também estar decidindo ser como linho puro. Você pega a sua pureza e simplesmente a embala a sua múmia. Isso mesmo. Por dentro você está morto, com seus vícios, manias, erros, falhas, que te deixam cada dia mais podre, mais fétido, morto por dentro, mas embalado com uma pureza fina, aquela camada pequena de linho. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E aí, adianta alguma coisa? E a essência, onde fica? Ou quem sabe você se torna obrigatoriamente alguém que deseja tão incessantemente pela pureza que toma diversos banhos por dia, 12, 15 ou até mesmo 20 banhos para lavar a alma, pedir perdão a Deus pelos seus erros, pecados. Mas depois, uma hora logo percebe que cai novamente no mesmo erro. E daí conclui que precisa de outro banho. E assim, de banhos em banhos, vamos tentando ser puros, mas sem abandonar de vez aqueles pecados acariciados. A Bíblia fala em Filipenses que precisamos ser puros de verdade, puros na essência. Mas como nós fazemos isso? Como eu faço isso? Com o seu pensamento, desbravador. O seu pensamento deve ser nas coisas que te deixam mais semelhante a Jesus.
Pense em coisas verdadeiras. Pense em fazer valer a pena o que é honesto. Pense nas coisas puras. Seja amável, desbravador. Pense em coisas de boa fama e com virtudes. Coisas que engrandeçam e deem louvor a Deus. Nisso, você deve pensar todos os dias da sua vida. Se esforce. Se tiver difícil, ore sinceramente a Deus e fale de coração a sua vontade plena de ser puro. Afinal, felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Que você, desbravador, hoje decida ser puro para um dia encontrar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Maranata! Ser puro. Tema muito difícil que a Sibeli abordou com a gente, né? Doído. Quando você faz uma autoanálise, que é o analisar o eu, você vê que você cai muitas vezes nesse quesito de ser puro. Independentemente de qual seja o assunto, se é sobre sexualidade, se é sobre honestidade, se é sobre enganação, nós sempre caímos nisso, nesse contexto, certo? Eu poderia me delongar aqui e ficar bastante tempo conversando com vocês com relação a isso, mas eu fiz melhor. Eu trouxe um vídeo ilustrativo de um grupo de teatro chamado Dramarte. Eles vão abordar esse tema e assim que acabar o vídeo eu gostaria que vocês ficassem 1 minuto em silêncio, fazendo uma autoanálise no que você poderia fazer para estar melhorando essa questão de pureza em você. Daqui a pouco eu volto para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Até mais. Então, gente, final de semestre, correria, a gente está cheio de trabalhos, cheio de provas, cheio de coisa para fazer, e é resumo, e é resenha, e é tarefa, e parece que o professor acha que a gente não tem vida, né? E realmente eu não tenho vida mais, eu não consigo nem estudar a Bíblia, eu mal tenho tempo para abrir ela de manhã, e isso tem me incomodado bastante. Mas ontem eu fui no meu quarto, e aí eu lembro que eu estava lá, e eu abri o Facebook, né, e comecei a mexer lá, e eu vi umas fotos bem legais. Tinha uma menina bem bonita, assim, bem avantajada, uma obra-prima do Senhor, né? E eu lembro que eu entrei no link lá e apareceu um monte de foto, assim, um monte de coisa. Umas fotos bem legais, assim, bem bonitas. Eu tava admirando aquela obra de arte lá e eu comecei a ver aquilo, mas aí... Ô, o que tá acontecendo aqui? Não. Que isso? Sai! Tira isso de mim. Não. Tira isso de mim. Mas aí eu percebi que eu estava errado e eu pedi perdão a Deus porque eu não precisava estar olhando aquilo, né? Eu acho que não era certo aquilo. E aí eu orei a Deus e eu pedi perdão para Ele por o que eu tinha feito. Eu falei para Ele que aquilo não era certo, né? E eu acho que Ele me perdoou, eu acho que agora eu sou uma nova criatura do Senhor. Mas aconteceu na quinta-feira, eu estava no quarto também, e aí um irmão lá da igreja começou a me ligar, e tinha um monte de chamadas dele, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, e aí eu atendi o homem lá, o ser lá. E aí ele me falou que tinha uma senhora que ela estava precisando de ajuda para carregar umas compras. Aí eu pensei, nossa, estou tão cansado, né? Faço tanta coisa na minha semana, né? Faço tanto trabalho, tanta coisa, lavo louça, faço bastante coisa até em casa. E aí eu falei pra ele que eu tava muito ocupado, né? Tinha muita coisa pra fazer, mas na verdade eu queria jogar um Pro Evolution Soccer mesmo. Eu tava a fim de jogar videogame, né? Dar uma relaxada do estresse da vida, assim, né? A gente faz tanta coisa. E eu acho que aquela senhora lá, ela conseguia levar as compras sozinha, né? Afinal, ela acho que não tem nem 70 anos ainda. Eu acho que ela conseguia fazer isso, mas... Ô, que isso? Tira isso de mim. Esse negócio aqui fica me incomodando. Sai daqui. Não, mas eu acho que... Talvez eu poderia ter ajudado ela, né? Eu acho que ela precisava de mim. Não foi certo aquilo. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Senhor, me perdoa por isso. Na semana que vem eu vou falar com ela e eu vou ajudá-la. Eu acho que eu vou falar com aquele homem, eu vou dizer que eu devo ajudar ela a carregar suas compras e, de repente, fazer suas tarefas do lar, né? Eu acho que eu posso fazer isso por ela, né? Gente, vocês sabem, né? Tem a minha namorada também. E ultimamente isso tem dado um grande problema. Porque, vê se pode isso. Ela quer atenção. Quer mais atenção do que eu posso dar, né? E, na verdade, eu dou uma atençãozinha pra ela, né? A atenção que ela merece, né? Eu acho que é a atenção que ela merece. Porque ela quer, assim, que eu fique mais perto dela, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho meu WhatsApp ali, as minhas conversas. Tem outras meninas ali que eu tô meio, né? Sabe como é que é, né? Tem a Milena, minha amiguinha, né? Eu troco uma ideia com ela ali. E sabe como é que é, né, gente? Olha, a minha namorada eu já conquistei, né? Mas a menina nem cheguei na marca do pênalti ainda, então tem que dar uma trabalhada aí, né? E eu tenho conversado com a Milena e tal, e sabe o que aconteceu?
minha namorada mexeu no meu celular e viu minhas conversas de WhatsApp. Eu tentei de alguma forma ali, né, fazer com que ela entendesse que aquilo não era aquilo realmente que ela estava olhando, ou sei lá o que ela viu, né? Visualizou 2 vezes, pelo menos. Mas eu disse pra ela que a menina era minha prima, que mora no interior, né? E aí eu acho que ela acreditou, mas sabe que a menina nem faz tanto sentido assim, né? Eu acho que tem umas menininhas mais interessantes. Tem a Giovana, é verdade. Eu acho que eu vou começar a trocar uma ideia com a Giovana. A minha namorada nem vai perceber mesmo, né? Porque ela morre de amores por mim, apaixonada por mim, eu faço o que ela quiser, né? Uma menina de Jesus, né? E tal. Eu acho que dá pra eu continuar falando com a Giovana e da mesma forma ela não vai perceber que, né? Sabe como é que é, né? A gente tem que estar sempre um jeitinho, não dá pra ficar sozinho, né? Nem sempre dá pra ser solteiro, mas também não dá pra ficar sozinho, né? Sabe como é que é? Tá acontecendo aqui? Ô, que é isso? E você fica esperto, que com um pecadinho, eu derrubo você. Gostaram do vídeo, pessoal? Confesso que eu gosto muito desse vídeo, mas toda vez que eu olho ele, eu tenho um bug mental. Como se fosse esse que eu acabei de ter agora. Você para pensar nas coisas que você está fazendo para sua vida e para pensar nas coisas que você está fazendo para a vida do próximo também, que te afasta de Jesus. Isso é o conceito de impureza, pecado, sujeira. Gosto de fazer um paralelo com o coronavírus, que é o que a gente está vivendo no momento. Por conta dele, nós não podemos ter nossas reuniões presenciais no clube, certo? Por conta de infecção, nós podemos estar portando o vírus, né? E acabar infectando outras pessoas. É isso que acontece com o pecado, ele nos infecta. E o coronavírus, como nos distancia, o pecado ele nos distancia de Jesus. E somente Jesus consegue nos curar. Você percebe no vídeo que o menino, quando ele descobre algum pecado, de fato, que ele sabe que é pecado logo de cara, ele pede perdão e não faz mais. Acredito eu, né? Mas você vê que aquele pecado menor, que ele achava que não é pecado, acaba fazendo ele cair. E é assim que acontece com a gente. Nós sabemos que tanto quanto o corona, quanto o pecado, tem um grupo de risco, certo? O grupo de risco para o coronavírus são os idosos acima de 60 anos, as pessoas com diabetes, hipertensos, com problemas respiratórios, certo? Para o pecado, o público de risco, infelizmente, é o ser humano. É todo aquele ser que respira, que deveria estar louvando ao Senhor, a maioria das vezes não está fazendo coisas que não é do agrado dele. Pode ser que o seu pecado não seja nenhum falado ali com relação à sexualidade, mas pode ser qualquer outra coisa. Aquela vontade que você tem de ter um brinquedo parecido com o do próximo, uma roupa parecida, não é errado você ter vontade, pessoal, mas é errado você cobiçar e essa cobiça acabar transformando numa coisa bem pior, como um furto, por exemplo, um roubo. Nós sabemos que temos diversos pecados. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês é: fiquem em casa. Não só essa, mas vamos orar para que Deus possa nos limpar, tornar o nosso coração puro, porque é muito difícil viver numa sociedade contaminada, onde eu posso ser o portador desse contágio e também posso disseminar ele. Vamos orar para que Deus nos limpe e nos cure? Querido Pai que estás nos céus, viemos a Te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos tornar puros. Venha nos proteger de todo mal que nós possamos causar a nós mesmos e ao próximo. Esteja conosco no restante dessa programação. Mantenha nossas famílias em segurança com relação a tudo que está acontecendo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Maranata, desbravadores. No ouvinte, ó. Quando eu disser Maranata, vocês dizem o Senhor logo vem, ok? Mais uma vez. Maranata. Muito bom, isso aí. Nossa, isso é muito constrangedor fazer isso sozinho, mas tá bom. Vamos lá. Seguinte, como todos vocês sabem, estamos em tempos de quarentena. O que é uma quarentena? Ficar em casa, isolado, sem sair. Por quê? Sabemos que tem um vírus lá fora muito poderoso, coronavírus.
Então, a nossa recomendação é ficar em casa. Mas, como o SDR, ele não para, continuamos nossas atividades, mas virtualmente. Então é o seguinte, eu venho aqui para trazer uma parte física para vocês. Vamos exercitar o corpinho, manter a forma, ok? Então é o seguinte, iremos fazer o quê? 4 desafios. Eu irei falar 2 e o Gustavo irá falar 2. Se você não conhece o Gustavo, ó, tem uma foto dele aqui, ó. Seguinte, então faremos 4 desafios. O primeiro é simples, muito fácil. Qual é o primeiro desafio? Vocês vão ter que pegar uma folha de papel, uma folha sulfite, uma folha de caderno, tanto faz. E o que você tem que fazer? Listar nessa folha de papel todas as coisas que devemos fazer para não pegar o coronavírus. Ou seja, lavar a mão, ok? Feito isso, tire uma foto, poste no grupo do SDR ou numa rede social onde você quiser com a hashtag Corona não, ok? Vai estar aparecendo a hashtag aqui pra vocês, ó. Corona não. Me sinto muito youtuber, cara. Corona não, ok? Certinho, então. Essa é a primeira atividade. Vocês vão ter o quê? 5 minutinhos para fazer. 5 minutos. Fácil, é rápido, ok? Maranatas Desbravadores, continuando as atividades desse domingo, vamos para o desafio 2. Nesse desafio, vocês terão que convidar todas as pessoas que estão na sua casa nesse momento para lavarem as mãos juntamente com você. Vocês terão 5 minutos para postarem as fotos com a hashtag Corona não. Parabéns a todos que concluíram o desafio passado. Agora vamos para o desafio 3. Nesse desafio, vocês terão que limpar completamente seu quarto e deixar bem organizado. Usar algum produto de limpeza ou álcool em gel se estiver na sua casa. Convide seus familiares que quiserem ajudar você a limpar o quarto e mande a foto com o quarto limpinho no final pra gente. Vocês terão 10 minutos para fazer esse desafio, ok? Muito bem, desbravadores. Estamos onde? No nosso último desafio. Já fizemos o primeiro, que foi qual? Listar todas as precauções contra o coronavírus. Segunda atividade, lavar as nossas mãozinhas. Chamar a família e lavar as nossas mãos. Terceira atividade, qual foi? Limpar o nosso quarto. Deixar tudo limpo e organizado. Por quê? Porque o coronavírus ele também gosta de bagunça, viu? Ele fica na bagunça. E agora o nosso quarto e último desafio. O mais importante. Por que o mais importante? Porque agora ele entra numa parte espiritual. A parte de conversar com Deus. Conversar com Deus. Então, qual que é o último desafio, desbravador? O seu último desafio é chamar a sua família, ou alguém da sua família, se a sua família estiver ocupada, dobrar o seu joelho e fazer uma oração. Mas, Alua, como que eu vou fazer essa oração? Você vai pedir que Deus nos guarde. Vai pedir a proteção de Deus contra esse coronavírus. Mas não se esqueça, não peça somente pela sua família. Não peça que Deus cuide somente da sua família. Que Ele cuide de todos. Todos os gravadores, todos os pais, toda a população do mundo. Que Ele possa estar conosco. Porque sabemos que esse vírus ele é muito forte. E ele está aqui para acabar com tudo. Mas sabemos que se estivermos com Deus, se estivermos com aqui, ó, esse manualzinho aqui, ó, Bíblia do Desbravador, saberemos que esse vírus vai embora e tudo vai ficar bem. Então o último desafio é simples. Você vai dobrar seu joelho e fazer uma oração. Pede para alguém tirar uma foto, posta no grupo e posta na rede social com a hashtag Corona não. Então, desbravadores, para finalizar os nossos desafios, para finalizar nossa parte física, vocês vão dobrar seu joelho e fazer oração. E uma coisa muito importante, não se esqueçam de se higienizar. Usem álcool gel, lavem a mão, porque esse vírus ele é muito perigoso. Então cuidem da sua família, cuidem dos seus vovós, não deixem eles saírem de casa, ok? Cuide de vocês também, lavem suas mãos, ok? Nada de ficar saindo na rua desnecessariamente. E não se esqueçam de quem? Do rapaz lá em cima lá, ó. Desse rapaz aqui, ó. Desse rapaz aqui. De Deus, ok? Não se esqueçam dele. Então que vocês possam estar com ele.
e se agarrar nele, porque com ele nenhum mal nos alcançará. Ok, desbravadores? Muito obrigado. Maranata, Senhor lá do bem. Amém? Amém. E aí, pessoal, preparado? Vamos lá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar a Bíblia de vocês, vão abrir no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Vocês vão decorar esse verso e vão gravar um vídeo e postar no grupo do WhatsApp dos desbravadores. Mas como que tem que ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser vocês recitando o verso que vocês decoraram, porém com os olhos fechados, tá? Para de fato comprovar que vocês decoraram o verso. Tranquilo? No final disso, vocês vão para a rede social de vocês, a que foi utilizada na semana passada, e vocês vão fazer uma postagem na sua timeline com o verso, a passagem no final e a tag, hashtag SDR Desafio do Dia. Tranquilo? Vamos nessa? Olá, galerinha de lenço, e aí, tudo bem? Como que vocês estão de quarentena em casa? Espero que estejam bem, que estejam ajudando a família. Ajudem papai, mamãe, vovó, tio. Não é para ficar parado aí, porque afinal de contas, Desbravador está aqui para servir. Vou contar para vocês agora um pouquinho da nossa história. Como foi que nós surgimos? Será que você sabe? Será que o clube começou aí em Montemor ou começou em algum outro lugar? O que vocês acham? Pois bem, nós começamos lá nos Estados Unidos, por volta de 1919. Então faz muito tempo que a gente está na praça, hein? Nós começamos com Arthur Spaldi. Ele formou o primeiro clube que teve como nome Escoteiros Missionários. Grave bem os nomes e as datas, que vocês vão ter que responder perguntas. Então, em 1919, Arthur Spaldi formou o Clube Escoteiros Missionários. Em 1921, já tínhamos o voto, a lei e o lema como os ideais do clube. Nesse período também começaram a surgir alguns clubes aqui e ali, porque eles queriam dar atividades para os juvenis e adolescentes, porque até então eles não faziam absolutamente nada. Em 1922 foi quando surgiu, então, as nossas classes. E no começo só tínhamos amigo, companheiro, camarada e guia camarada. Em 1956 surgiu a classe de pesquisador. Em 1966 a classe de pioneiro. E somente em 1982 surgiu os excursionistas. Então eles demoraram. No começo existiam também as classes preliminares, que hoje elas fazem parte do Clube de Aventureiros, mas antes faziam parte do Clube de Desbravadores, que são abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Então isso também fazia parte do Clube de Desbravadores. Em 1925, lá na Austrália, temos registro de um clube também que estava fazendo atividades. O clube chamava-se Urso Polar. E por aí tínhamos vários clubezinhos, aqui e ali. E a igreja então viu a necessidade de formar, de unificar esses clubes todos como uma turma só. E lá em 1940 nós tivemos um primeiro acampamento. E esse acampamento chamou-se Acampamento de Desbravadores Jovens Missionários Voluntários. E foi esse o primeiro nome dos desbravadores no mundo. Então foi Desbravadores Jovens Missionários Voluntários. Que nome grande, né? Aí depois eles resolveram deixar só como Desbravadores. E sabia que lá nos Estados Unidos nós somos conhecidos como Pathfinders e nos países, de língua hispana, somos os conquistadores. E no Brasil, desbravadores. Mas olha, nosso nome começou bem grande então, Nessa época, lá por 1940, um dos primeiros clubes também que se tem registro foi formado pelo pastor Skinner e chamava-se Locomotiva.
A organização começou a se formar em 1946. O pastor John Hancock, nessa época, desenhou o nosso triângulo, o Triângulo dos Observadores. Foi desenhado pelo pastor John Hancock em 1946. E em 1947, então, começou a fazer os nossos primeiros manuais. Nós temos manuais com as regras e os procedimentos, o qual a gente deve seguir. E esse manual, ele é feito para o mundo todo. Então, não é só aqui no Brasil. Todos os clubes observadores ao redor do mundo seguem o mesmo manual, têm os mesmos propósitos e os mesmos objetivos. Foi oficializado em 1950, mas em 1949, o pastor Henry Berg, sabe o que ele fez? Ele compôs o Hino dos Observadores. Então, o Hino dos Observadores foi composto em 1949. Em 1950, ele foi oficializado como Clube dos Observadores para o mundo. Olha só que legal! Só que só começou a comemorar o Dia dos Observadores em 1957. Então, em 1957, fomos que começamos a comemorar o Dia Mundial dos Observadores. Sabe quem foi o primeiro pastor líder de observadores do mundo? Foi o pastor Léo Ranzolin. Sabe quem é o atual? Você vai descobrir. Então, procure, pesquise e conta pra gente quem é o atual líder de observadores no mundo. Na América do Sul, surgiu em 1955, lá na cidade de Miraflores, no Peru, com Nercida de Ruiz sendo diretora. Aqui no Brasil, em 1958, 1959, na cidade de Ribeirão Preto e Santa Catarina. Então, desde 1958, temos notícias de desbravadores aqui no Brasil. E sabe quantos somos hoje? Nós somos em torno de 2 milhões em todo o mundo, presentes em 167 países com mais de 90 mil clubes. Então, tem muita gente, não é mesmo? E você faz parte dessa nação de lenço, com o objetivo de salvar do pecado e guiar no serviço. Que você possa continuar firme nesse propósito, agora conhecendo um pouquinho mais da história. Mas pesquise, entre na internet aí e descubra um pouco mais da nossa história, que já vem perguntas para você. E aí, galerinha de lenço, gostaram de saber um pouquinho da nossa história? Quero mostrar para vocês agora a minha faixa de desbravador. Essa faixa eu ganhei quando eu tinha 7 anos de idade. Naquela época não tinha aventureiros e eu comecei a participar do clube então com 7 anos. As insígnias das especialidades eram assim, de plástico. E sabia que antigamente, quando foram instituídas as especialidades, o primeiro manual tinha somente 16 especialidades e não eram chamadas especialidades, eram conhecidas como méritos vocacionais. Então, quando surgiu a ideia de especialidades, eram méritos vocacionais. E hoje nós temos mais de 500 especialidades. E você também pode criar uma. Então, no começo eram só 16. Tínhamos radioamadorismo, árvores, lavanderia, eram bem poucas. E, para curiosidade, em 1883, 1884, nós tivemos o primeiro Campuri da divisão sul-americana. E eu estava lá. Aqui está meu trunfo. Simplesinho, para os padrões de hoje, né? Essas são algumas curiosidades para você saber. E agora vem as perguntas que vocês vão ter que responder. Bem, a primeira eu já fiz no outro vídeo. Você tem que falar quem que é o atual líder de desbravador a nível mundial. E eu quero saber também quem é o atual líder de desbravador da América do Sul, da nossa divisão. Quero saber também o líder de desbravadores da nossa união e o líder de desbravador da nossa associação. Então tá fácil, você só tem que descobrir quem são esses 4 líderes, a nível mundial, a nível divisão, a nível união e a nível associação. Procura aí, sem preguiça. Gostaria de saber também quais são os emblemas D1, D2, D3 e D4. Pesquise, desenhe e nos mostre, tá? Manda aí quais são os emblemas D1, D2, D3 e D4. Depois, conta pra gente em quais cidades do Brasil, Santa Catarina e São Paulo, em quais cidades desses 2 estados surgiram os primeiros clubes desbravadores e quais são seus nomes. Nos conte, a gente quer saber.
E fale também o que você entendeu da nossa história. Faça um resumo breve e fale pra gente o que você achou. Bom dia, galerinha! Como todos vocês estão? Espero que todos estejam empenhadíssimos nas atividades que já estão ocorrendo hoje e cumprindo todas as atividades, não é para faltar nada, hein? Olha lá! Hoje nós vamos falar de um assunto que chama-se vírus. É uma especialidade, então todos vocês precisam cumprir todos os requisitos. E além disso, vocês vão precisar de uma caneta, um caderno, porque além das informações que eu vou passar para vocês, eu vou precisar que vocês façam algumas pesquisas e nos mandem as respostas, certo? E como é especialidade, tem que ser individual e todos entregar, sem falta. Não tá difícil, só tá um pouquinho complicado. Vamos lá. Hoje, como eu já tinha dito, nós vamos falar sobre vírus, que é algo que, assim, está alarmando tudo e X coisas mudou por conta do vírus atual, né? Que é o coronavírus, o COVID-19. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses seres minúsculos que causam tanto problema para nós. A palavra vírus, ela vem do latim e ela significa fluido venenoso ou toxina. Então, só pelo significado da palavra, nós já sabemos que não é algo legal, é algo ruim e maléfico para o nosso corpo. Não é maléfico de malévola, tá? É maléfico de ruim mesmo, causa só coisas ruins para nós. Os vírus, eles são seres muito pequenos e a composição deles é muito simples. Então, eles são composto por uma cápsula proteica. Essa cápsula é chamada de capsídeo. E dentro dessa cápsula existe a carga genética deles, que é o RNA e o DNA. Alguns vírus têm as duas cargas genéticas, o RNA e o DNA. Então, eles são chamados de citomegalovírus, certo? O tamanho do vírus é menor do que 0,2 uninômetros. Vamos pensar assim, menor ainda do que 1 milímetro. Então, eles não são vistos a olho nu. Por isso que quando uma pessoa tosse ou uma pessoa espirra, a gente não consegue ver o vírus passando assim, porque eles são muito minúsculos, são partículas muito pequenas, certo? O vírus, Kate, nós podemos considerar ele um ser vivo ou não? Depende. Alguns autores trazem que ele pode ser considerado um ser vivo porque ele se reproduz. Porém, outros autores trazem o seguinte: o vírus, ele não é formado por célula e ele necessita de uma célula. Então, ele não consegue simplesmente existir. Para o vírus existir, ele precisa de um hospedeiro. Então, ele precisa de uma célula para que a célula receba ele dentro e aí ele vá absorvendo todos os nutrientes, todas as coisas que ele precisa para poder se desenvolver e se subdividir, né? Para ele se reproduzir. Então, ele não consegue fazer essa coleta de nutrientes sozinhos do ambiente, ele não consegue fazer essa reprodução sem ter um hospedeiro. Então, alguns autores falam, como ele não consegue fazer isso sozinho, não tem como ele ser considerado ser vivo. Aí outros falam, não, mas ele se reproduz, então ele pode ser considerado ser vivo. Não tem uma definição exata se ele é ou não um ser vivo, certo? Então, algumas características que diferem os vírus vai ser a carga genética deles. Ou ele vai ter só o RNA, ou só o DNA, ou ambos, certo? Isso vai ser o que vai fazer a diferença de um e do outro. Kate, e por que ele não está incluso em nenhum reino? Não existe um reino viral, por exemplo, assim como existe o reino animal ou o reino vegetal. Por que não existe o reino viral? Porque, como eu já havia dito, o vírus ele não é formado por célula. Então, ele não é um corpo, certo? Não é um órgão, não é um tecido. Ele é um vírus. Ele não tem como ele ser considerado nenhum reino animal por ele não ter essas células, que é a definição básica para ser classificado em algum reino, certo? Lembrando que existe X tipos de vírus. Existem inúmeros tipos de vírus. E esses vírus, eles podem atacar tanto, por exemplo, assim, existe o vírus que ataca nós, seres humanos, existe o vírus que ataca o cachorro, o reino animal, existe vírus que é para as plantas. Então, os vírus, eles
se organizam de uma maneira que existe o que vai ser só do humano, aí o do humano às vezes não faz mal para a planta, o da planta às vezes não faz mal para o ser humano, e como existem algumas teorias do coronavírus, né, atual, que ele era um vírus animal, porém se modificou e agora ele está atacando o humano também. Então, nada na biologia, nada na saúde é algo que é extremamente isso e ponto. Porque algumas mutações podem acontecer e aí dá no que está dando atualmente. Os vírus, além de X formas, tal, X características, ele também, a forma de transmissão não vai ser igual para todos. Então, por exemplo, o vírus da febre amarela, normalmente ele é transmitido por picada de inseto. Então, não é igual para tudo. O vírus da raiva, se tiver um animal que tem o vírus da raiva e ele nos morder, aí a gente pode desenvolver esse vírus também. Então, tem que sempre lembrar que existe X tipo de vírus, cada um desenvolve uma doença e cada um também tem uma forma particular de transmissão, tá? Os vírus se reproduzem, lembrando que eles se reproduzem dentro da célula e eles se reproduzem, as fases de reprodução, normalmente os vírus são parecidos, as formas que eles se reproduzem, porém muito particular de vírus para vírus. Entretanto, todos passam por algumas fases mais comuns, que é a fase de adsorção, a fase de penetração, a fase de desnudamento, a fase de biossíntese, de morfogênese e de liberação. Então essas fases são, vamos dizer assim, as fases mais básicas que a grande maioria dos vírus passa por todas elas, certo? E aí agora uma pergunta, vocês acham que que as vacinas é importante nessa luta contra os vírus? Ou vocês acham que não mudam nada? E como que funciona a vacina? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos lá. A importância da vacina contra o vírus é o seguinte: quando nós tomamos vacina, o nosso corpo ele vai se preparar, porque se vier aquele vírus, ele está pronto para a batalha. Vamos pensar assim, é como se fosse uma guerra. Então, nós temos os soldados bons, que é o nosso sistema imunológico, e também temos soldados ruins, que é os vírus. Quando o meu sistema imunológico tá ok, tá todo mundo preparado, todo mundo 100% para a batalha, vem os soldados ruins, por exemplo, da gripe. Uma gripe simples, não estou dizendo coronavírus, uma gripe simples. E o meu corpo tá 100% preparado, ela passa de letra, entendeu? Até por isso que algumas pessoas têm menos chance de ficar doentes e outras mais chances. Por quê? Por exemplo, quanto mais idosa a pessoa vamos pensar que o exército dela tá mais fraco. Então, ela não vai ter a mesma resistência de uma pessoa mais nova, por exemplo, da idade de vocês, que ainda está em fase de crescimento, então o corpo está trabalhando 100%. Então, por isso que nós, além de sermos desbravadores, nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque quanto mais a gente cuida, mais ele vai estar preparado e, se for necessário, mais ele vai conseguir se defender, certo? Agora, quando a gente não cuida, aí ele vai falar, poxa, você não tá cuidando de mim, você não tá cuidando dos meus soldados, como que eu vou fazer para guerrear agora? Aí eu fico mais fraca. Perguntas. Alguma doença viral já foi erradicada? E por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? Essa é para vocês responderem. Mais uma. Vocês vão diferenciar as seguintes doenças: rubéola, sarampo, catapora. Certo? Próxima pergunta. Descrever a maneira de contágio das seguintes doenças: raiva, meningite, dengue e poliomielite. Mais uma perguntinha. A diferença entre gripe e resfriado. Vocês sabem me dizer? Todas essas perguntas é para vocês pesquisarem, tá, pessoal? Outra coisa. Todo mundo já sabe, né? Até por isso que nós estamos fazendo esse encontro online do coronavírus. Então, eu quero que vocês façam um breve relatório, no mínimo 5 linhas, dizendo um pouquinho qual que é o impacto que uma pandemia viral tem sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre a igreja, sobre a escola, sobre a família de vocês e sobre o mundo de uma forma geral, ou se vocês acham que não tem impacto nenhum também, vocês colocam, aí vai ser a opinião de vocês, mas preciso de pelo menos 5 linhas. Combinado? Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, estamos aí online
só mandar o recadinho que a gente responde. Espero que todos tenham gostado, espero que vocês cuidem muito do corpo de vocês, porque se por um acaso qualquer coisa ruim quiser, o corpo de vocês está preparado para lutar, certo? Então, Maranata!